Olá pessoal, meu nome é Williams, eu trabalho na área de instrumentos. Sejam muito bem-vindos ao treinamento de VisualOffice. Obrigado pela participação. Então, neste treinamento, nós iremos falar sobre as características do VisualOffice X. Vamos falar também como fazer toda a operação do início ao fim e as boas práticas para que nós possamos fazer as medidas de maneira correta no equipamento. Mas, antes de falarmos sobre o processo de medição, é bom entendermos o conceito do equipamento VisualOffice. Aqui nós temos o VisualOffice X. Então, o VisualOffice ele tem como base ajudar o ótico a vender melhor, vender com qualidade, visto que é um equipamento de altíssima tecnologia. Ele realiza medições computadorizadas. Entretanto, ele tem aqui esse painel touch, onde ele tem várias informações relevantes e importantes sobre tecnologias adicionais, como antirreflexo, lentes fotossensíveis. Ele vai poder auxiliar também o ótico no momento da venda de fazer a comparação entre distorções visuais entre uma lente multifocal personalizada, premium, e uma lente sem essa tecnologia, uma lente padrão. Então, tudo isso potencializa uma venda de maior qualidade, aumenta o ticket médio das suas vendas. Então, aqui, inicialmente, estaremos apresentando essa tela inicial aqui do VisualOffice. Ao dar um toque, ele já apresenta 3 campos: corrija sua visão, proteja sua visão e aprimore sua visão. Ao dar um clique, ele automaticamente me abre um leque de informações onde eu posso fazer demonstrações, por exemplo, do nosso lançamento, que é a lente Varilux XR ou XR. Eu posso também falar sobre a Varilux E, Comfort Max, Varilux, a parte de comparação entre distorção visual. Então, vou dar um clique aqui em Varilux XR, aonde ele vai fazer um vídeo de demonstração de como é que funciona essa tecnologia. Então, por vezes, é interessante, ao invés de apenas falar para o cliente sobre a tecnologia, o quão a lente ela é boa em relação a campo visual, adaptação, de trazer para o VisualOffice, porque o próprio VisualOffice vai ser uma ferramenta de venda fantástica. Então, aqui eu vou clicar mais uma vez no início, corrige a visão, e vou colocar aqui, Varilux Compare. Então, o que significa isso? Eu vou dar um clique aqui nesse canto inferior e vou colocar uma lente standard, uma lente padrão. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele está passando uma determinada linha pontilhada. Com qual objetivo? De fazer uma simulação do campo de distorção de uma lente multifocal. Então, quando o cliente ele faz uma lente Varilux XR Sirius, ele tem como ganho campo visual, adaptação, um ótimo volume de campo para perto. Então, tudo isso é possível fazer uma demonstração bastante lúdica, bastante real em relação a todas essas tecnologias. Isso vai estimular o cliente a entender a tecnologia e investir num produto premium. Aqui no campo de proteção, eu tenho vídeos em relação ao Transition, eu tenho um vídeo também em relação ao Xperio, que você pode estimular a venda de um segundo par. Aqui no campo de aprimore, eu tenho vários vídeos que mostram as camadas de antirreflexo, o crisal, como que elas agem, tudo de uma forma muito simples, mas muito direta, muito assertiva, para que possamos potencializar as vendas. Bom, então aqui eu vou clicar no início. Aqui vocês observem que aqui ele tem essa tela frontal de apresentação. Agora, eu vou pegar aqui o meu
o meu controle, que é esse aqui, como que eu faço a operação dele para fazer o processo de medição? Tudo via tablet, esse tablet aqui da Samsung. Então, toda a operação do aparelho é feita por aqui. Então, eu posso estar a uma certa distância, passando as orientações para o cliente em relação ao processo de medição. Então, eu posso estar aqui de lado, posso estar um pouco mais atrás. Tudo isso dá liberdade, porque eu tenho essa mobilidade. Antes de falar sobre esse processo de medição, eu gostaria de passar uma informação de extrema relevância. Se trata de um assunto técnico, mas é fundamental para que nós possamos fazer a operação do controle com o VisualOffice X. Aqui eu vou estar colocando nessa tela aqui de Wi-Fi, onde vocês estão vendo na gravação, onde ele tem uma rede chamada VOX Control. Esse tablet, ele sempre deve estar na rede VOX Control para o seu correto funcionamento. Se eu conectar este tablet, o controle do aparelho, na rede Wi-Fi do cliente, ele não vai fazer a comunicação com o aparelho. Então, isso é um ponto extremamente importante e relevante. Deve sempre estar na rede VOX Control, tanto o tablet quanto o iPad que faz o CVP, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá bom? Bom, aqui eu tenho minha tela de medição, então eu tenho um determinado aplicativo, eu vou minimizar aqui, ó, vou dar um clique, vocês estão vendo aqui a tela do tablet, ele abre essa tela inicial, onde nós temos a possibilidade de colocar novo cliente ou buscar clientes existentes dentro da base. Então, se eu der um clique aqui em cliente existente, ele vai me aparecer um leque de informações de cliente da qual foi feita a medida. Então, eu vou voltar e vou fazer um novo cliente. Tá? Então, nesse processo, nós iremos falar como realizar a medida do início ao fim de uma lente Varilux XR XR Pro, ok? Então, primeiro passo, colocar o nome e o sobrenome. É só realizar a digitação via tablet Samsung. Aí clica em próximo. Automaticamente ele abre essas informações aqui na lateral direita em relação às informações para inserir talvez dados adicionais do cliente. Vou clicar em confirmar para avançar. Aquela parte ali é opcional. Automaticamente, pessoal, ó, ele girou, abre as persianas, as luzes e dá as boas-vindas. Vou deixar vocês escutarem, tá? Então, ele deu as boas-vindas para o cliente. Ele pede para posicionar em relação à marca no chão. Então, já se tem uma referência para onde o cliente ele deve se posicionar. Esse movimento que ele está fazendo aqui é justamente para procurar a altura do cliente em relação ao gabarito, tá? Então, automaticamente, ele habilita prova de armações e medições. Vou chamar aqui a nossa modelo Roberta Alves. Inicialmente, ela está sem um gabarito apenas com a armação, que eu vou mostrar qual que é a função da prova de armações, ou como que isso pode potencializar as vendas em algumas situações. Então, ela vai colocar o gabarito, a armação, pode colocar apenas a armação agora, e pode ficar posicionada aqui. Aqui eu vou tirar algumas fotos, pessoal, da Roberta com a armação. Então, qual que é o objetivo? Imagine que um cliente ele chega numa ótica com uma alta dioptria e ele não consegue se enxergar sem um óculos. Então, por vezes, ele fica indeciso e não fecha a venda e ele vai embora sem comprar o óculos. Qual que é o objetivo? Um dos objetivos é para esse tipo de público. A pessoa que coloca uma armação, ela não consegue se enxergar. Então, ele tem um recurso de tirar 1, 2, 3, 4 fotos em perfis diferentes e depois fazer uma comparação com a lente graduada dele, ele consegue se enxergar. Então, uma excelente ferramenta de venda também. E às vezes uma selfie não fica muito legal, então aqui uma imagem direta pode trazer uma melhor satisfação e a escolha da armação do cliente. Então, pode olhar um pouquinho de lado. Eu vou tirar aqui uma foto,
Vou apertar aqui no símbolo da câmera, pode olhar retinho agora, pode olhar para mim nessa direção, então, e pode olhar um pouquinho para baixo. Então, pessoal, aqui, ó, eu arrasto essas informações e vocês conseguem observar que nós teríamos aqui talvez 4 armações diferentes, ou 2 armações diferentes, em ângulos diferentes, que vai dar o poder de escolha e aquela confiança necessária para fazer a compra daquela armação. Feito isso, feito a escolha da armação, agora nós temos um próximo passo. Qual que é esse próximo passo? Fazer o processo de medição. Então, esse processo, ele é relativamente fácil, tranquilo de se fazer o processo de medição, mas assim como um processo manual que eu realizo a medição de DNP e altura, eu também tenho que tomar alguns cuidados básicos, algumas orientações a seguir para que a medida ela saia de maneira adequada. Então, eu vou dar um clique aqui em medições, ele vai me abrir 2 campos, visão de longe e visão de perto. Vou dar um clique em visão de longe. Como iremos fazer a Varilux XR Pro, nós vamos precisar fazer todas as medidas disponíveis no VisuOffice, pois é uma lente de altíssima tecnologia, alta personalização, aonde o equipamento ele vai lhe entregar medidas comportamentais, fisiológicas, a forma como que ele faz a leitura e levando em consideração sempre a postura natural. A combinação de tudo isso é o quê? Uma lente de altíssima tecnologia, uma medição ultra precisa, satisfação garantida do nosso cliente, que é nosso objetivo sempre. Antes disso, aqui eu tenho a armação escolhida, uma informação muito importante. O cliente escolheu a armação. Qual que é a minha primeira ação antes de realizar a medida? Fazer o ajuste da armação no rosto do cliente. Então, a armação ela não pode estar torta ao encaixar no rosto do cliente, porque se ela estiver torta, eu vou desconsiderar todas as medidas necessárias para fazer uma boa medição. Então, primeiro passo, fazer o ajuste da armação no rosto do usuário, que fique firme, ajustada e fique alinhada ao rosto do nosso cliente. Nosso segundo passo, algo interessante é que desse aparelho ele tem um compartimento, ele tem um pequeno botão aqui na lateral dele, eu vou dar um clique, ele abre, ó, um compartimento onde está guardado o clipe da armação, o gabarito. Então, todo o processo de medição ela vai ser realizado com esse clipe. Como que eu faço a colocação desse clipe? Ó, coloco essa parte de baixo, vou chegar um pouquinho nessa outra câmera aqui para facilitar. Coloco a parte de baixo e subo. Ok? Aqui é bem flexível, tá? Então vocês observem que ele tem uma certa ele é bem maleável. E aqui, ó, eu preciso encaixar essa garra na parte de baixo e também na parte de cima. Por quê? Se isso aqui não estiver encaixado, ele pode trazer informações erradas em relação ao ângulo pantoscópio, curvatura, distância ao vértice. É algo extremamente simples, eu sei, mas é importante dizer. O encaixe do clipe na armação é muito importante. E por último, ó, ele tem aqui uma referência, bem aqui nesse centro. Meu objetivo é deixar essa referência aqui no centro, bem no meio da ponte, ok? Para ter a melhor informação para o aparelho e eu preciso estar bem ajustado. Bom, feito isso, eu entrego a armação para o nosso cliente, colocar no rosto, da forma como você vai estar utilizando o óculos, está confortável? Então está ótimo. Ele existe 2 medidas no aparelho, rastreio rápido e iCode. Eu vou fazer a medida do iCode e depois eu explico o rastreio rápido. O iCode ele vai fazer a medida do centro rotacional ocular, necessário para algumas lentes com a tecnologia iCode da Essilor, incluindo a Varilux XR Pro. Ok? Vou clicar em iCode. Automaticamente ele abre aqui essas antenas. E agora ele tem uma opção nova. Né? Nós falamos muito no lançamento da Varilux XR. Ele tem uma nova
um novo parâmetro de medição, que vocês estão vendo aqui no tablet, que se chama H3D+. Eu vou dar um clique aqui nesse H3D+, o que vai acontecer? Ele vai se acender uma luz, dá um passinho para trás, numa nova referência. Enquanto isso, o equipamento está passando a referência. Então, pede-se para olhar no espelho, dá só um passinho para o lado esquerdo, por favor. Ótimo. Então, o primeiro passo é olhar reto. Então, eu tenho essa linha aqui verde com qual objetivo? De manter essa linha em relação à altura do cliente. Então, eu clico no símbolo da câmera. Agora ele falou, olhe para o smartphone em relação a uma posição natural de leitura. Então, é uma nova ferramenta de medição. Um ponto importante que eu não comentei é que o equipamento, ele tem a possibilidade de fazer a troca de idiomas, ok? Então, é possível colocar em vários idiomas, espanhol, inglês, italiano. Então, em uma cidade onde você tem bastante turistas, é algo bastante interessante. Então, aqui, antes de entregar para a Roberta, eu só quero apresentar para vocês esse smartphone, esse pseudo-smartphone. Não. Então, aqui apenas um símbolo, ok? Para fazer a orientação para que o cliente ele faça uma simulação da leitura. Ele tem esses gabaritos, que é a referência, né, de leitura do aparelho, e ele também tem a possibilidade de pegar, como aqui tem um pouco emborrachado, colocar o seu celular aqui em cima e fazer uma simulação. Então, qual que é o nosso objetivo? Entregar ao cliente, pedir para ele ficar na postura natural dele, como se ele estivesse utilizando o smartphone. Nós não tínhamos esse parâmetro até o lançamento da Valuxi XR Pro. Agora nós temos, conhecemos e usamos isso ao favor do cliente, para que possa otimizar o campo de visão de perto dele. Então agora a gente vai levar em consideração, né, essa informação. Hábito de leitura utilizando o smartphone, da qual a gente sabe que hoje a nossa vida está conectada, a gente praticamente faz tudo no celular, então é um parâmetro importante. Então aqui, Roberta, fica na sua postura natural, como se você estivesse fazendo uma leitura, né, o uso do seu celular. E aqui eu vou apertar o símbolo da câmera e ele vai pegar a referência. Então aqui ele está calculando a distância entre o nosso cliente e o gabarito, e também auxilia na centragem de longe também. Pode me devolver? Essa medida aqui ela já foi concluída. Agora, pode dar um passo nessa outra medida aqui que nós temos. Vou confirmar aqui nessa setinha. Pode olhar aqui retinho, na sua postura natural. Vira só um pouquinho. Isso, olha-se no espelho. Agora é só seguir o comando vocal. Pessoal, isso é o H3D, ok? Levando em consideração o comportamento da visão de longe. O equipamento vai fazendo as instruções necessárias para fazer essa medição. Vire sua cabeça para a esquerda. Por favor, olhe-se no espelho. Então, eu tenho duas medições. H3D+, que é em relação a essa distância para perto com o smartphone, e o H3D, que leva em consideração a postura natural para longe. Então, ele tem aqui esse mapa de calor. Toda vez que ela fez a movimentação para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, ela voltou para um ponto em comum. E o equipamento leva em consideração esse ponto em comum para fornecer, para dar a medida exata de DNP e altura. Feito isso, eu clico aqui nessa seta. Vamos tirar mais uma foto. E aqui eu confirmo. Ele fez a aquisição das informações, clico em confirmar. Ele identificou todos os dados do gabarito.
Então, fizemos a medida frontal, agora vamos fazer a medida lateral. Enquanto isso, observem que o equipamento, a todo momento, faz a instrução de como o cliente deve realizar o movimento. Mas isso não exime a responsabilidade de nós, como consultores óticos, de passar devida orientação para o cliente de como ele deve se comportar, bem à vontade, para onde ele deve olhar, para que a medida seja adequada. Então, aqui ele tem um LED nesse lado direito, né, do aparelho, onde a gente tem como objetivo estar em média entre 15 e 25 graus em relação à angulação da cabeça, né, do nosso cliente. A partir do momento que ela olhou para cá, a Roberta, eu vou pedir para ela olhar apenas com o olhar, né, para o espelho. Então, a cabeça ela está virada para o ângulo que a gente deseja e a cabeça. E o olhar apontado para o espelho. Então, aqui é uma medida 3/4, ok? Então, eu avanço. Agora eu tenho a possibilidade de verificar se realmente o reflexo corneano foi identificado. Ele tem uma função nova nesse aparelho, que é esse símbolo aqui de um raio. Ó, vou dar um clique para vocês entenderem. Ó, o reflexo corneano real, ele sumiu à medida que eu clico. Tudo que ficou é uma luz parasita, uma luz inexistente. Então, o equipamento ele te fornece um nível de confiança e de precisão de que ele identificou o reflexo corneano de uma forma bastante assertiva. E aí você pode tirar uma prova real. Eu avanço, então, aqui mais uma vez, ó, a medida lateral. Então, ele fez aquela medida frontal e lateral. Confirmo, ele vai processar as medidas e eu vou fazer a parametrização agora. Ele já identifica que é uma armação de plástico. Pode só dar um passinho pro lado? Só para a câmera pegar aqui. Consegue pegar aqui, Marquinhos? Esse avatar? À medida que eu vou fazer na parametrização, ele já vai apresentando esse avatar aqui. Então aqui eu vou fazer agora a parametrização da armação, sempre colocando no limite essa marcação entre a lente e a armação. Então aqui ele vai pegar cota A, largura, cota B, altura, D, ponte, todos os dados da armação necessários, juntamente vai contribuir logicamente para a DNP e altura. Enquanto isso, está interagindo com o nosso cliente. Aqui eu tenho os dados, confirmo, e eu tenho a medição de DNP, altura, centro rotacional ocular, para as lentes com tecnologia iCode. Nós temos ali os dados FIT, né, que são as medidas personalizadas da armação, como ângulo pantoscópico, ângulo de curvatura, cota A, B e ponte. Falta agora eu fazer ainda 2 medidas. Agora eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho que se chama visão de perto. Então observem que eu tenho já uma distância de leitura conhecida, porque eu fiz o H3D+ lá no início, e agora eu vou fazer a medida de olho dominante. É uma medida obrigatória para fazer a lente Varilux XR Pro, ok? Agora mais uma vez, eu vou pegar o gabarito do compartimento. Obrigado. Fecho. Entrego para o cliente. E agora eu vou clicar na opção olho dominante. Eu vai precisar dar um passo para trás, que a luz ela vai se posicionar enquanto esse dá novas instruções. Então a luz azul é essa aqui. E aqui nós temos um espaço, só uma licença. Ó, através desse espaço aqui no meio, ó, que a pessoa deve olhar com os braços esticados. E ele vai detectar qual é o olho dominante. Então, Roberto, seus braços esticados, com os seus 2 olhos abertos, olhar através desse espaço para essa medição. Dá só um passinho para o lado esquerdo. Ótimo. Aqui eu vou ajustar em relação à altura da câmera para essa posição e confirmo. Ele vai detectar
o gabarito e vai fazer o processo de análise, se é o direito ou esquerdo olho dominante. Nesse caso aqui foi o direito. Então vocês podem ter certeza que há mais de 10 anos eu faço essa medida e é muito assertiva, tá? Agora, para finalizar todas as medidas necessárias para o XR Pro, eu vou fazer o CVP. E o CVP, nós precisamos do iPad, da qual eu vou mostrar agora para vocês. Então, lembrando que esse kit, pode sentar por favor, esse kit, ele acompanha o aparelho, tanto o tablet quanto o iPad. E aqui eu vou aproximar um pouco a câmera para que vocês possam ter uma devida informação. Primeiro ponto, procurem manter sempre o iPad na rede VOX Control também, visto que ele vai se conectar na rede Wi-Fi do VisuOffice para fazer o processo de medição. Aqui ó, nós vamos ter o aplicativo Varilux XR Cirrus. Eu vou dar um clique, ele vai abrir e ele vai estar nessa tela inicial. Ao dar um clique aqui, faço o teste, ele me dá uma mensagem. Certifique-se de que seu cliente não tenha removido o clipe entre a medição de longe e de perto. Então, se nós formos fazer o CVP, não pode fazer a retirada do clipe do rosto do cliente. Confirmo. Aqui nós vamos ter a Roberta, nós temos o processo de medição dela. Vou dar um clique na Roberta. E aqui eu tenho a possibilidade de fazer a medição ou a orientação da medição, ou treino. Vou clicar primeiro aqui em orientação. Aqui ele tem um avatar com toda a tecnologia, fazendo a demonstração de como vai ser realizado esse teste. Então eu tenho um aplicativo muito conectado, né, com o lançamento da XR. Então todos os dados, né, informações e parâmetros da qual ele vai ter como informação. Aqui eu tenho uma opção de treino, onde eu posso fazer um treino antes de realizar o processo de medição, ou eu posso fazer o processo de medição em si. Então, o que consiste essa medida do CVP? Comportamento na visão de perto. Então, ele vai entender como que aquela pessoa tem um comportamento, se ela movimenta mais os olhos ou a cabeça, se ela tem uma leitura com os olhos mais espalhada, ou se ela movimenta mais os olhos, né? A inclinação, a distância. Então, todo esse parâmetro, a forma natural como essa pessoa faz a leitura, o equipamento ele vai ter um dado, ele vai fazer a análise do comportamento na visão de perto. Então, eu vou dar um clique aqui em medição, ele automaticamente ele me abre essa referência, ele pede para eu dar um clique. Então, observem que a posição, essa cadeira e a postura da qual a Roberta está. Isso aqui é uma postura adequada, ideal para fazer o processo de medidas. Não é recomendável que a cadeira tenha braços para a pessoa não mudar a sua postura natural e da qual a pessoa fique muito jogada na cadeira. Então, postura ereta, natural, a gente entrega o tablet. A partir disso, eu vou pedir que você acompanhe essa referência azul dentro da sua postura natural. Então, vai correr ali a bolinha azul ao longo do tablet. Então, a pessoa apenas precisa fazer o acompanhamento dentro da postura natural. Vou dar um clique e aí é só fazer o acompanhamento, tá? E aí ele está fazendo esse processo. Então, a bolinha azul está correndo em todo o equipamento. Ao término dessa medição, ele vai me gerar um código e esse código ele vai ser enviado para o laboratório Silor. Muito obrigado. Aqui, vou clicar, medição foi concluída. A partir do momento que eu clico aqui, nesse play, ele vai mostrar todas as posturas, né? Se ele tem um olhar mais abaixado ou não, qual é a distância de leitura, se é mais perto, se é mais longe, se ela lê mais centralizado ou mais lateral, o lado direito ou esquerdo.
e também se ler de uma forma mais espalhada ou mais concentrada. Tudo isso é para mostrar ao cliente todo esse processo de medição da qual foi realizado. Então, tudo isso com certeza melhora e em relação ao processo de venda e à experiência. Se eu clicar aqui, ó, nesse símbolo de joinha, vou dar um clique, ele faz algumas simulações bastante interessantes de como que se comportaria, por exemplo, uma lente tradicional, que só tem basicamente um campo de visão nítido. Se eu dou um clique na tela, utilizando uma XR, todos os campos visuais, longe, intermediário e perto, ficam de forma bem nítida. Então, são muitos argumentos comerciais que podem ser utilizados e explorados aqui nessa ferramenta. Feito isso, vocês observaram que ele gerou um código. Observe agora, ó, que o código está na tela. Vocês estão vendo a tela do tablet, ó, CVP. Ele gerou um determinado código, tal qual vai ser passado para o laboratório. Então, todas essas informações elas irão contribuir para que nós tenhamos dados completamente personalizados, fisiológicos, levando em consideração a postura do cliente e também os dados da armação, com o objetivo de ter uma ótima adaptação. Então, esse foi o processo de medição completo que eu tenho no aparelho. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta de medição. Quando eu cliquei em visão de longe, vocês observaram que nós temos a opção iCode e rastreio rápido. Então, agora eu vou fazer uma medida de rastreio rápido e vou explicar em que situações vocês podem utilizar essa ferramenta. Primeiro, eu vou voltar à tela de medida. Voltei. Vou dar um clique, ó, nessa parte aqui superior e vou apertar esse botãozinho de desligar. Qual que é o objetivo? Ele voltar na sua posição de descanso, de apresentação. Porque quando ele for fazer uma nova inicialização, ele novamente vai dar as boas-vindas. Então aqui vamos fazer a simulação como se fosse um novo cliente no processo de medição de rastreio rápido. Então, vou clicar aqui em novo cliente, vou mais uma vez colocar o nome e o sobrenome. E vou clicar em próximo. Vou confirmar mais uma vez. Mais uma vez ele vai estar girando e vai dar as boas-vindas. Vai acender o LED de posicionamento. E nesse momento, lembrando que ele começa a fazer a busca do processo de medição. Pode se posicionar aqui, por favor. E a frente da marca no chão. Então, agora eu vou clicar em medições, visão de longe e rastreio rápido, né? Então, o rastreio rápido ele tem duas funções bastante interessantes. Então, imagine que você pegou o cliente escolheu um segundo par e a lente é escura. Não obrigatoriamente você agora precisa retirar a mica, porque o VisuOffice X ele tem 3 câmeras incorporadas em sua tecnologia, a central e dos laterais infravermelho. Então, mesmo com uma lente escura, é possível fazer o processo de medição de DMP e altura. Então, é um ganho de tempo e de tecnologia também. E outro caso que pode ser utilizado é para a lente visão simples, da qual você quer ter uma medida rápida, mas não deixar de trazer toda a experiência do seu cliente para o produto. Então, lente visão simples, faço medida de rastreio rápido. E a outra são para lentes que não precisam da tecnologia iCode. Então, por exemplo, o multifocal tradicional, da qual preciso apenas de DNP e altura. Eu posso fazer a medida de rastreio rápido, visto que não é necessário uma lente com a informação com iCode. Então, agora, é uma medida muito rápida, com um clique eu já vou ter várias informações do cliente em relação às medidas. Então, pode olhar no centro aqui, por favor. Fica na sua postura natural, eu vou dar um clique. E pronto. A medida ela já está sendo processada, pode ficar à vontade. Aqui já fez a identificação do reflexo corneano, aqui também. E agora eu vou fazer apenas o que? A parametrização
e todo o processo das medições elas já foram realizadas. Entretanto, aqui eu não tenho a medida do CRO, apenas a distância ao vértice e os dados da armação, DNP e altura. Vamos parametrizar. Agora observem que eu já tenho todas as informações: DNP, altura, distância ao vértice, ângulo pantoscópico, cota A, B, lembrando cota A, largura, B, altura, ponte, ângulo de curvatura da armação e ali uma simulação de uma DNP para perto, ok? Eu vou dar agora um clique para que vocês possam ver nesse símbolo de play que nós temos nesse tablet, para que ele mostre a vocês que também o equipamento, com essas medidas personalizadas, ele faz uma simulação entre uma lente personalizada com os parâmetros medidos de uma lente tradicional. Então aqui ele vai apresentar as medidas. Se puder só dar um passinho aqui para o lado direito. Então aqui ele vai mostrar uma lente comum, as lentes personalizadas com as medidas do cliente e um vídeo, onde eu posso escolher, né, o vídeo trabalhando no escritório, dirigindo, andando na rua. E aqui o ganho, né, que nós temos de campo visual se comparado com uma lente comum. Então tudo isso é um estímulo, facilita todo esse processo de venda que nós temos. Um outro campo aqui que eu gostaria de mostrar nesse tablet é a forma de visualização. Aqui ele está apresentando em círculo, e ao dar um clique aqui na visão de longe, ele se apresenta em linha. Então esse é um processo de medição do aparelho, são todas as ferramentas da qual o equipamento ele está preparado para fazer todo o processo de medição e o ótico vender mais, vender melhor, entregando a melhor tecnologia para o cliente.